Quem quiser, diga que não, mas ela nasceu para o teatro. Brilhou nos palcos de Pernambuco e do Brasil ao longo de muitas décadas. Interpretou Garcia Lorca, Fassbinder, Luiz Marinho, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues e outros tantos autores de referência. Maria Eugênia de Sá da Rosa Borges, ou simplesmente Geninha, como gosta de ser chamada. No próximo dia 21, Geninha completa 100 anos de idade. Sua carreira e a importância de sua trajetória para o teatro pernambucano é o tema do nosso programa de hoje. Nós fazemos, na verdade, uma homenagem à Geninha da Rosa Borges. Eu converso com o professor e pesquisador da UFPE, Igor de Almeida Silva. Igor, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar essa nossa conversa trazendo aí o início da carreira de Geninha, porque ela começa no teatro em 1941. Não era bolinho, né, para uma mulher fazer teatro nessa época. E eu queria trazer esse dado, e claro, a gente já tinha aí Bibi Ferreira no teatro, mas era filha de Procópio Ferreira, a gente já tinha Maria Della Costa, Cacilda Becker, mas eu queria trazer essa realidade para Pernambuco. Queria que você comentasse um pouco isso enfim, se isso já, de alguma forma, era um traço da personalidade de Geninha, enveredar pelo teatro ali na década de 40. Olá, Estela. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar e de poder homenagear uma pessoa, uma figura tão importante para o teatro pernambucano, né, o teatro brasileiro, de modo geral, e para a cultura do Estado especificamente. Então, assim, apesar de um contexto social assim que talvez não fosse tão propício assim para a participação feminina nos palcos, né, no teatro, desde muito jovem assim, eu acho que a Geninha sempre demonstrou esse talento, né? Então, quando jovem, enfim, estudante, então ela sempre teve propensão para as apresentações artísticas na escola, para a recitação, para a poesia, sempre gostou muito do universo artístico, cultural, e é graças a esse engajamento nesse ambiente familiar, escolar, que ela pôde ser descoberta pelo Dr. Waldemar de Oliveira, que a partir de uma apresentação escolar foi quem fez o convite para a Geninha, para que ela pudesse participar como protagonista de um dos primeiros espetáculos do TAP, que é o Primeiro Rose, né, que estreou em 1941, já como protagonista, e já de antemão ela já conseguiu chamar a atenção tanto do público de maneira geral, como de jornalistas, críticos, cronistas teatrais, como se chamava na época, pela qualidade da sua presença cênica, enfim, pelo seu convencimento, né, enquanto atriz já muito jovem. E é um contexto muito particular que a gente está, acho que é um pouco distante nos dias de hoje, né? Mas o teatro naquele momento, apesar de já ter alguns nomes importantes, né? Mas era um gênero artístico assim considerado menor, né? De baixo calão, não era algo benquisto, digamos assim, pela elite, pela classe média alta naquele momento, e é muito graças ao Teatro Amador de Pernambuco e ao Waldemar de Oliveira que o teatro ele pôde, digamos, ascender a um grau de pertencimento da cultura pernambucana de modo geral, né? Assim, ele, com a ideia de um teatro para as elites, né? Ele queria tornar o teatro algo digno, tanto para ser apreciado enquanto produto cultural, quanto também como uma atividade artística do qual os senhores, né, e as senhoras e moças de família, moços e moças de família pudessem participar. E é nesse contexto, enfim, que ele eleva, digamos assim, o grau de reconhecimento do teatro na sociedade, que aí é possível a introdução de senhoras e jovens da sociedade pernambucana no teatro. E aí que tanto a esposa do Waldemar, Dona Dina de Oliveira, como a própria Geninha,
puderam entrar no teatro e se tornar pessoas importantes, né, na cultura teatral da cidade. Bom, aí, Igor, ela, como você falou, ela começa, né, a carreira, a vida artística no Teatro Aldemar de Oliveira. Ela é praticamente uma das fundadoras ali do TAP, né? E havia ali a figura fortíssima de Valdemar de Oliveira, de Nádia Oliveira, que também sempre foi vista como uma grande atriz. Os filhos de Valdemar também talentosíssimos, né? Reinaldo e Fernanda. E Geninha, que não era uma Oliveira, quer dizer, ingressa na família por outro sobrenome, né? Rosa Borges, mas Geninha se mostra uma atriz, assim, vamos dizer, de primeira grandeza. Aí eu vou te pedir para você falar da luz própria de Geninha. A impressão que eu tenho é que, mesmo que ela não tivesse começado no TAP, que ela não tivesse desenvolvido a carreira ali dentro do teatro de amadores, que ela não tivesse no seu entorno as figuras de Valdemar de Oliveira e da própria Diná de Oliveira, é que ela teria alçado um voo tão alto e largo como o que ela alçou nessas condições que a gente falou. Então, vou te pedir para falar um pouco sobre essa luz própria de Geninha. É bem interessante essa questão, né, porque a história como atriz da Geninha, assim, acompanha, né, o Teatro Amadores de Pernambuco. Ela está praticamente na fundação. É o segundo espetáculo do grupo que ela participa, né? O primeiro foi o NOC, e ela sempre esteve vinculada ao Teatro Amadores de Pernambuco, embora tivesse, como você mesmo disse, uma luz própria, uma atividade multifacetada, digamos, em várias esferas da cultura pernambucana e das artes cênicas, né? Independente também, né? Então, assim, falando um pouco do contexto, enfim, do início do trabalho dela, é importante frisar que, naquele momento, né, final dos anos 30, início dos anos 40, existia no Recife uma atividade teatral muito intensa, mas ao nível amador ou semiprofissional, né? Existiam muitos grupos teatrais em bairros do Recife. Então, a atividade teatral, ela tinha um aspecto quase como um clube social, né? Assim, então, onde as famílias, os amigos, as pessoas que tinham afinidades artísticas, culturais, elas se encontravam para desenvolver as atividades teatrais. Tanto é que, quando o TAP surge, ele consegue atrair, né, assim, a simpatia e o auxílio de outros grupos teatrais amadores que existiam no Recife naquele momento. Então, essa atmosfera um pouco de um clube social, de um clube familiar, ela preponderou, assim, ela permaneceu no TAP, né? Então, as pessoas que participavam, muitas das pessoas que participavam do TAP, na verdade, eles traziam também suas famílias, né, para participar dos espetáculos. E a vinda da Geninha, ela não tinha nenhum vínculo familiar naquele momento com Valdemar de Oliveira, então foi por mérito próprio dela, foi pela sua luz própria. Ao vê-la em cena, ele quis que ela participasse do grupo, viu ali uma jovem com muito talento, com muita presença de cênica que contribuiria para o grupo, e ele foi lá convencer os pais, porque ela era muito, muito menina naquele momento, convencer o pai e a mãe da Geninha para que ela pudesse ingressar no elenco do Teatro Amadores de Pernambuco. E, no primeiro momento, ela vai sempre acompanhada da mãe, que a tudo participa, e os pais acabam se engajando também no Teatro Amador de Pernambuco, né? Assim, pela história, assim, a gente percebe que Valdemar ele tinha um poder assim de convencimento, né? De agregar pessoas muito fortes. Então, assim, a mãe participava, auxiliava, o pai da Geninha, os móveis da casa da família da Geninha entravam, né, como parte da cenografia dos espetáculos do Teatro Amador de Pernambuco. Então, ele conseguiu trazer a família da Geninha para o seio da família teatral que o TAP acabou se tornando, né? E, posteriormente, ela acabou fazendo parte também da família, assim, digamos, do Valdemar,
porque o irmão de Dona Diná de Oliveira, o Baby, né, Otávio da Rosa Borges, se tornou depois, se conheceram no teatro, e depois ele veio a se tornar o marido de Geninha. Então, eles acabaram criando efetivamente esse vínculo familiar. Mas ela, apesar de ter se experimentado toda a vida como atriz no TAP, ter tido a oportunidade de trabalhar com uma diversidade muito grande de diretores, tanto aqui no Recife quanto diretores de outros estados, fora do país, como o Bolini, o Graça Mello, enfim, que veio para cá do Rio de Janeiro, ela também trilhou assim uma carreira fora do TAP, né? Assim, ela pôde se desenvolver artisticamente com projetos pessoais fora do TAP, como, por exemplo, um espetáculo que ela fez com um marido chamado Leite Nupcial, em que ela foi diretora e atriz, se apresentando no Teatro de Arena do Recife. Ela chegou a trabalhar também no Teatro Popular do Nordeste, sob a direção do Hermílio Borba Filho, e mesmo antes de ingressar no TAP, ela participou do primeiro filme falado em Pernambuco, né, chamado O Coelho Sai. Infelizmente, o filme se perdeu, mas ela foi uma das primeiras experiências como atriz justamente no cinema, né? E ao longo da trajetória dela, ela teve outras experiências, tanto no cinema como na televisão. Trabalhou com a Tezuki Yamazaki, fez o Baile Perfumado, chegou a ter uma experiência como atriz em novelas da Rede Globo, de televisão, fora o engajamento dela durante muitos anos como gestora cultural, né? Ela teve alguns cargos, tanto na prefeitura quanto no governo do estado de Pernambuco, na área das artes cênicas. Por muitos anos foi diretora do Teatro de Santa Isabel, além de um trabalho também como diretora, né? Ela dirigiu Lágrimas Amargas de Petra Foncante, dirigiu o Ierma, que ela atuou e dirigiu, né? Então, essa diversidade, digamos, de experiências artísticas, culturais, né? Dentro e fora do TAP, né? Eu acho que isso é um elemento assim, que permitiu que ela tivesse luz própria e que ela fosse reconhecida como artista aqui no Recife, para além da longa trajetória que ela desenvolveu dentro do TAP, né? Você trouxe o cinema aí para a carreira de Geninha, falou no filme de Tezuka, Paraíba Mulher Macho, O Coelho Sai, Firmo Neto, e eu lembrei também de O Rochedo e a Estrela, que ela trabalha com o Germano Raiuti, e um filme de Kátia Mezel. No próximo bloco, porque a gente vai ter que fazer um intervalo, a gente falou um pouquinho agora do teatro e do cinema. No próximo bloco, a gente volta para o teatro, tá bom? Nosso intervalo é curto, você que está aí, fica com a gente. O Opinião Pernambuco de hoje é uma homenagem à atriz Geninha da Rosa Borges, que no próximo dia 21 completa 100 anos de idade. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós prestamos uma homenagem à atriz Geninha da Rosa Borges, que no próximo dia 21 completa 100 anos de idade. Eu converso com o professor e pesquisador da UFPE, Igor de Almeida Silva. É ele quem fala sobre a importância de Geninha para o teatro pernambucano. Igor, você citou no bloco anterior 2 espetáculos, já no finalzinho da nossa conversa, 2 espetáculos que foram protagonizados e dirigidos por Geninha. Você falou das Lágrimas Amargas de Petra Foncante e falou de Irma. E aí eu te pergunto se você destaca outras interpretações de Geninha
como sendo momentos de referência na carreira dela. Aí tô te perguntando mesmo assim, a partir de uma escolha pessoal. Do próprio da própria trajetória do Teatro Amadores de Pernambuco, que foi muito bem documentado pelo Antônio Cadengue, né, através do livro Tape, Sua Cena e Sua Sombra. E aí a gente vê pelos depoimentos dos críticos, né, que ela sempre teve ela sempre foi muito prestigiada, assim, o seu trabalho quanto atriz sempre foi muito reverenciado pelos críticos da época, né, desde muito jovem, desde Primer Rose, por exemplo, né, assim, recebendo elogios, inclusive, do próprio Décio Almeida Prado, em 1955, em que ele fala que, dentro do elenco, de uma maneira geral, a Geninha era a que tinha mais sobriedade, maior naturalidade em cena e que tinha a concepção mais moderna, digamos, de interpretação naquele momento, né? Então, ela sempre realmente conseguiu ter esse destaque, justamente assim, as qualidades que sempre se vinham era um grau de espontaneidade e naturalidade em cena que ela sempre teve, ao mesmo tempo uma grande capacidade de convencimento e de verdade em cena, né? Esses são termos que os críticos utilizavam muito, assim. Então, é bem difícil assim destacar um espetáculo, né? Às vezes, alguns talvez pelo contexto geral cultural a gente possa indicar. Então, nesse sentido, eu queria indicar O Vestido de Noiva, no qual ela faz o principal papel feminino, né, do espetáculo, em que teve a direção do Flaminio Bolinicelli, que era um diretor italiano, que trabalhou alguns anos no Brasil, naquele momento, que foi um dos diretores estrangeiros, né, responsáveis por um movimento de renovação do teatro brasileiro como um todo, né? Então, esse espetáculo, acho que é um espetáculo de muita significação, talvez pelo texto que eles trabalharam, pelo tipo de experiência que ele proporcionou, o próprio tipo de trabalho desenvolvido pelo diretor. Era um diretor muito minucioso, muito atento ao trabalho dos atores, em que ele concebia, por exemplo, o texto, a dramaturgia, como uma partitura de música. Então, ele tinha um pouco essa condução na própria maneira como os atores diziam e faziam as ações cênicas, né? Assim, o texto, as ações. Então, é um espetáculo assim que durou um tempo considerável para a época, 3 meses de ensaios ininterruptos, e que acho que foi um período de grande amadurecimento e de reconhecimento do trabalho dela, né? Então, acho que esse é um trabalho de bastante destaque da Geninha, que a gente pode destacar. Eu acho que aí Deixa eu fazer só uma interrupçãozinha para não perder a oportunidade. Você, antes de citar Vestido de Noiva, você tinha falado que os críticos sinalizavam para uma veia moderna que Geninha tinha na atuação. E aí eu estou pensando que o próprio Vestido de Noiva, ou a própria peça Vestido de Noiva, né, de Nelson Rodrigues, foi um marco na dramaturgia brasileira. Quer dizer, é uma peça que aponta para uma modernidade da dramaturgia e do teatro brasileiro. E não deixa de ser interessante, Geninha está aí fazendo esse espetáculo e não muito tempo depois que a peça foi lançada. Isso. Assim, isso mostra assim como o TAP, né, estava muito atento ao movimento de modernização do teatro brasileiro como um todo naquele momento, né? Então nesse período dos anos 40, dos anos 50, eles não só estão atentos, como também participam desse processo de renovação, né? Então o mesmo tipo de transformações que acontecem em outras capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, o Recife também participa, ou seja, a valorização do amadorismo como estratégia, digamos, de experimentar uma cena menos preocupada com questões financeiras, a preocupação de uma dramaturgia de qualidade, a preocupação com atuações e com um espetáculo em que o conjunto tem uma harmonia cênica, são todos valores de uma cena moderna que o teatro ele ajuda a implementar no Brasil e particularmente aqui na região Nordeste. E Geninha
a gente pode dizer que é um modelo, no ponto de vista da atuação, né, como atriz, desse processo de renovação, né? Então, ela assim, é sempre colocada assim, em alto grau assim, digamos, de sintonia com esse movimento de renovação, né? Com essa nova cena que surge naquele momento no teatro brasileiro. E aí, isso já desde o começo da sua atuação, desde espetáculos assim, já muito jovem, como o Primeiro Rose, em 41, A Comédia do Coração, de 1944, que ela também é muito elogiada, um espetáculo chamado Massacre, de 53. Então, são espetáculos assim, que ela já se estabelece como atriz na cidade, né? E aí, posteriormente, espetáculos como o Irma, que você citou, ou a própria As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, o que é interessante deles, por exemplo, é que o Irma, por exemplo, ele tem talvez ele tenha um sentido simbólico assim muito forte, porque é um Lorca que ela já tinha feito e com muita e com muito êxito, né, a Casa de Bernardo de Alba, era um texto da predileção do Tápio. O próprio Valdemar tinha acabado de falecer naquele momento, então ele tinha confiado o texto para ela, então tinha toda uma carga simbólica assim, que deu um sentido, talvez, simbólico, cultural muito grande para a cidade naquele momento e para a própria carreira dela como atriz, né? E Deixa eu te interromper de novo, desculpa, mas por uma curiosidade que talvez você possa responder. Você falou de Irma, estava falando de Irma, que ela protagonizou e ela também dirigiu. Ela fez anteriormente um outro espetáculo de Lorca, que você citou, A Casa de Bernarda Alba. Você lembra de quem foi a direção? Sabe de quem foi a direção da Casa de Bernarda Alba? Eu não tenho essa informação na memória. a Casa de Bernarda Alba é a direção do próprio Valdemar de Oliveira. Me parece que também é um trabalho dela de referência. Eu sei que os elogios para a atuação de Diná eram imensos. Me lembro muito esqueci agora o nome do crítico de teatro que citava muito a atuação de Diná de Oliveira na Casa de Bernarda Alba, mas acho que a atuação de Geninha também era uma atuação... Era Medeiros Cavalcante? Não, não. Até a hora da gente terminar, eu Tá lembro aí. certo. Então, é um espetáculo que é um espetáculo das mulheres, né? A Casa de Bernarda Alba, né? É uma família de mulheres enlutadas cujas filhas elas são praticamente encarceradas, né? E dominadas pela mãe. E Dona Diná fazia justamente a mãe, né, a matriarca da família, e a Geninha, ela fazia a personagem mais nova, que era a filha mais nova, Adélia, que ao final do espetáculo se suicida. Então, as duas realmente são muito elogiadas. O elenco todo, de uma maneira geral, era muito elogiado. Em verdade, fazendo reverência às mulheres, pelo que a gente percebe lendo pelos críticos, o TAP sempre teve muito boas atrizes, mais do que homens, né? E assim, os homens tinham bons atores, mas as atrizes eram sempre as mais elogiadas e eram justamente elas que tinham, digamos, uma cena mais moderna, digamos, do ponto de vista da interpretação do que o dos homens. Então, esse é um grande mérito do TAP, as atrizes. Em especial, né, a própria Geninha e outras como Diná, Vicentina da Moral. Igor, tem um livro que foi escrito sobre Geninha, é um livro da poeta Maria do Carmo Barreto Campelo, e a apresentação do livro é de Reinaldo de Oliveira. Tá pertinho da gente terminar, mas vai dar tempo de você responder essa pergunta. E nessa apresentação de Reinaldo, quando ele elenca todas as qualidades de Geninha, toda a trajetória, né? A ligação dela também com a literatura, os estudos dela fora do país, no Japão, acho que em Londres também. Aí ele termina o texto dizendo: Geninha é fogo. E eu te pergunto se Geninha é fogo.
Ela é fogo, assim, porque ela tem uma capacidade de trabalho muito grande, né? Assim, porque ela sempre trabalhou muito como atriz, sempre fez teatro, trabalhou como diretora, ela teve uma vida ativa como gestora cultural, como eu falei, e trabalhou muito intensamente na área da educação. Ela foi professora, foi inspetora de educação federal, foi quem implementou programas de teleeducação em Pernambuco, por isso esses estágios e cursos fora do país. Então, assim, a quantidade de trabalho e de ações que ela realizou mostra realmente que ela é fogo. Tinha muito fogo, muita energia para o trabalho. Você sabe um espetáculo que eu estou aqui lembrando, que foi só direção, que ela não atuou, mas que eu acho também que é um traço assim, um pouco da independência de Geninha, uma independência até da própria escola do TAP. Jogos na Hora da Sesta, que foi dirigido por ela, e eu assisti lá no próprio Teatro Valdemar de Oliveira, mas eu acho que não era uma montagem do TAP, mas foi dirigido por ela, e tinha uma assinatura também muito bacana, muito independente. 30 segundos para sua fala, para a gente terminar o programa. Então, esse é um espetáculo dela, direção dela, um espetáculo do TAP, mas um espetáculo que ela fez com um elenco jovem, digamos assim, e era um espetáculo que tinha o intuito de renovar o TAP, ou seja, uma dramaturgia mais contemporânea, com um elenco jovem, com uma proposta mais arrojada. Então, isso é uma outra qualidade. Ela tinha um espírito inquieto e ela procurou renovar o TAP nos momentos em que teve oportunidade. Igor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco. Foi um prazer conversar aqui com você e para falar de uma pessoa tão especial, né, para o teatro pernambucano, que é Geninha da Rosa Borges. Nem vou desejar para ela vida longa, porque 100 anos já é uma vida bastante longa e uma vida muito, muito exitosa. Acho que o teatro pernambucano agradece a Geninha. A gente agradece também, e eu agradeço muito, muito especialmente também a você por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu é que agradeço pelo convite, fico muito feliz de participar dessa homenagem à Geninha e de compartilhar esse momento de memória, enfim, de reconhecimento do trabalho e da trajetória dela. Obrigado.